Nesta aula nós vamos estudar o Kametz, fazer a diferença do Kametz Gadol, que é o A longo, do Kametz Katon, que é o O breve. E para isso nós vamos utilizar a boa referência da gramática do hebraico clássico e moderno do Dr. Roberto Alves. E nós temos aqui 3 regras para nós aplicarmos para diferenciar. É claro que o melhor ainda é você conhecer a estrutura da palavra e saber a correta pronúncia. Mas, por exemplo, na primeira regra aqui, gente, olha só, ele chama de kamatz, não tem nenhum problema. O kamatz ele vai soar como O breve, tá, gente? Claro, nos seguintes casos. Quando for um shivá composto de kametz, você sabe que o shivá composto de kametz ele vai ter o som de O. Isso aqui nós já vimos em aulas anteriores. Então você vai ler isso aqui, ó, roli, roli, het. E aqui você tem o shivá composto de kametz ou kametz hatef, semivogal, vogal brevíssima, tá, gente? E aqui você tem o lamed com o hirik gadol. Então, roli. Então, nessa formação aqui eu leio como O, tá? Nesse caso, o O brevíssimo. Roli quer dizer doença. No segundo caso, é quando for seguido na mesma sílaba. Tem que ser na mesma sílaba, por um shivá. E esse shivá, claro, vai fechar essa sílaba. Neto, me dá um exemplo. Aqui, ó, nós temos aqui a expressão rohimá. Rohimá quer dizer sabedoria, tá? Então perceba que aqui você tem um het, aqui você tem um kametz, aqui o haf, aqui o shivá. Então aqui nós temos a primeira sílaba. Neto, como que eu sei quantas sílabas tem uma palavra? Conta pelo número de vogais plenas. Aqui eu tenho um kametz aqui e um kametz aqui. A diferença é que esse primeiro kametz ele está precedendo um shivá. E esse shivá está fechando esta primeira sílaba. E a regra diz, quando esse shivá estiver fechando uma sílaba e você tiver aqui um kametz que está, nesse caso aqui, antes desse shivá, você vai pronunciar esse kametz aqui como O. Por isso que eu leio rohimá. Beleza? Eu leio rohimá. E claro, aqui você vai seguir a regra normal, tá? O kametz com o re. Tranquilo. Rohimá. Então essa regra você precisa observar. Quando, tá, gente, for seguido, ou seja, quando esse kametz for seguido na mesma sílaba por um shivá que vai estar fechando essa sílaba, você vai colocar aí um O breve. Beleza? E aí terceiro temos aqui, quando preceder um shivá composto de kametz, tá? Ele chama de kamatz, mas como eu falei, não tem problema. Nós temos aqui a expressão tsohoraim. Tsohoraim quer dizer meio-dia. Então perceba aqui, ó, tsoho. Gente, olha que legal. Aqui você tem o kametz, tá? Como um O breve. E aqui você tem também o kametz, tá? Hatef, que também é o O brevíssimo. Então, ó, tso. Então perceba que antes deste shivá composto de kametz, eu tenho um outro kametz. Eu repeti, tá? Antes do shivá composto de um kametz, eu tenho esse kametz aqui. Então, este kametz eu vou pronunciar como O, porque a regra diz quando preceder um shivá composto de kametz. Preceder, ó, é estar antes. Então, esse kametz está antes desse shivá composto de kametz, por isso você pronuncia como O. Tsohoraim. Tsohoraim quer dizer meio-dia. Beleza? Então memorize estas 3 regras. Quando for um shivá composto de kametz, você pronuncia O. Quando for seguido na mesma sílaba por shivá, e esse shivá precisa obrigatoriamente fechar essa sílaba, pronuncia como O. E terceiro, quando preceder um shivá composto de kametz. Tá aqui a expressão tsohoraim, tá, gente? Então você tem aqui um shivá composto de kametz e aqui você tem antes dele esse kametz. E esse kametz aqui você vai ler como O.